Bom, meu nome é Pedro, eu sou aluno do Centro Universitário Newton Paiva e hoje eu vou estar gravando um vídeo falando um pouco mais sobre a fiscalização de obras e auditorias. Esse vídeo está sendo gravado para a matéria de planejamento e orçamento da professora Conceição. Bom, pensando em fiscalização de obras e auditoria, nós podemos conceituar esses dois processos. Bom, a fiscalização de obras consiste em fiscalizar os processos construtivos e administrativos dentro de uma obra. Isto é, a fiscalização de obras ela vai analisar e verificar se os processos construtivos estão sendo executados da maneira correta, assim como os processos administrativos dentro de uma obra. Então ela faz a gestão daquela fiscalização, verificando e corrigindo caso haja algum erro nesses processos. A auditoria, ela basicamente fiscaliza também estes processos. Entretanto, ela já faz uma análise mais capciosa. Ela procura erros dentro desse processo para que possa corrigir e melhorar os processos executados dentro daquela gestão, dentro daquela empresa. Então ela faz a verificação de documentações, registros contábeis, os processos sendo executados dentro da obra, faz a verificação da qualidade daquele processo, faz a verificação do tempo que é ocupado para realizar determinado processo. Então ela faz uma análise geral e mais capciosa de todos os processos que ocorrem dentro da empresa, procurando a conformidade desses processos e a veracidade dessas informações, no caso, mais as informações administrativas, financeiras. Bom, pensando um pouco na história desse tema, nós podemos analisar que, a partir de 1997, a fiscalização e as auditorias elas tiveram um grande crescimento. Anterior a isso, as fiscalizações e as auditorias não eram assuntos muito usuais em obra. Eram assuntos mais que não tinham tanta relevância. Então, a partir de 1997, nós tivemos um ganho e um crescimento considerável nesse âmbito profissional. Então, nós tivemos um maior número de auditores, um maior número de fiscalização de obras. E pensando nisso ainda, a gente pode perceber que isso se dá muito também por padrões de qualidades que foram criados ao longo do tempo. Então você pode analisar que nós tivemos uma norma, por exemplo, de desempenho, que ela verifica o desempenho da qualidade da construção civil. Nós temos também certificados certificados que traduzem a qualidade de um empreendimento. Então, certificados que possuem, empreendimentos que possuem determinado certificado, dá uma veracidade maior, dá uma qualidade maior naquele empreendimento. Então, mediante a isso, o número de fiscalizações e de auditorias em cima de empreendimentos, em cima da construção civil, cresceu de forma considerável. Então, pensando nos tempos de hoje, como eu falei, esses certificados e essa norma de desempenho, eles traduzem muito bem o que seria fazer uma fiscalização da obra. Hoje, a NBR 15575, por exemplo, ela é uma norma que padroniza uma qualidade exigida pelo consumidor, ou exigida uma qualidade que, digamos, mínima, que possa atender às necessidades do consumidor. Então, em todos os itens da norma, ela exige padrões de construção e padrões de construção mesmo, que possam trazer qualidade ao empreendimento onde o consumidor final irá ocupar. E além das normas da NBR 15575, atualmente nós temos diversos selos de qualidade, ISO 9001, por exemplo, que dá uma certificação de qualidade naquele imóvel. Então faz com que as obras elas tenham que ter uma fiscalização e uma auditoria para ver a veracidade daquele certificado, para verificar se a obra está seguindo conforme o padrão necessário para a utilização daquele selo, para a garantia daquele selo. Então, na construção civil, a fiscalização e a auditoria
tornou-se muito importante, tornou-se um elo fundamental para a verificação da qualidade na obra. Então, por meio dessa fiscalização, por meio dessa auditoria, que é possível que as empresas consigam analisar os seus dados internos e verificar onde ela está errando, o que ela precisa melhorar para conseguir padrões melhores e o que ela pode fazer até mesmo para reduzir custos, para poder ganhar tempo e trazer melhorias para a sua empresa. Então, assim, nós temos vantagens e desvantagens em se ter uma fiscalização de obra e uma auditoria. Pensando nas vantagens, a gente pode citar segurança do trabalho, pois a fiscalização de obra, o fiscal de obra, ele verifica a segurança de trabalho. E quando você tem um fiscal que verifica a segurança de trabalho, evita acidentes de trabalho, evita que a sua obra tenha problemas com acidente de trabalho. Uma obra sem acidente de trabalho é uma obra ótima para se trabalhar. Então você consegue trazer mais mão de obra para a sua obra, você consegue evitar que a sua obra seja mal vista por clientes e consegue ter um padrão de segurança nele. Além da segurança de trabalho, você consegue ter a identificação de riscos. Como eu falei, nas auditorias você faz uma análise capciosa de todos os dados para que você possa identificar e solucionar problemas futuros ou problemas que estão ocorrendo dentro de um processo. Você também consegue obter uma qualidade construtiva, pois por meio da fiscalização da auditoria você está focado ali talvez em conseguir certificados, focado em ter um padrão de qualidade dentro da sua empresa. E você consegue ter uma análise administrativa também muito mais formulada do que se você não tiver uma auditoria. Você consegue ter uma organização maior nos seus processos. A desvantagem que você pode ter sobre o tema é que para acontecer tudo isso, se tem custos, e os custos muitas vezes não é tão barato. Os custos acabam sendo um pouco elevados. Então, isso se torna uma desvantagem. Entretanto, os pontos positivos que a gente pode ter como uma consideração final é que os pontos positivos são muito mais valiosos e muito maiores do que essa desvantagem de se ter um custo alto em cima disso. Você pode analisar que, tendo um custo alto numa fiscalização e numa auditoria, a princípio você pode ter, se você colocar na ponta do lápis, você pode ter um custo alto em cima disso. Mas no final, quando você analisar o benefício que essa auditoria trouxe para a sua empresa, o benefício que a fiscalização de estar analisando os projetos, os processos, estar fiscalizando a obra, trouxe para a sua obra, quando você colocar isso na ponta do lápis, muitas vezes você vai ver que um dinheiro que talvez você gastaria com retrabalho, com um tempo maior de obra, seria um dinheiro onde você gastaria mais do que contratando uma auditoria e uma fiscalização de obra. Então, consideração final. Obter uma fiscalização de obra e uma auditoria em sua obra é algo de extrema importância, mediante as vantagens que ela vai te trazer em cima da sua construção. A vantagem e a questão da tranquilidade de saber que a sua obra está sendo organizada, está sendo auditada e está sendo fiscalizada por pessoas competentes, por pessoas que irão te trazer resultado ao longo do tempo. Então, gente, esse é um vídeo falando um pouco mais sobre a fiscalização de obras, sobre a auditoria em obras, e esse é um vídeo do grupo 7, do Centro Universitário Newton Paiva, da matéria de planejamento e orçamento. Então é isso. Obrigado.